Boa tarde, senhoras, senhores, senhoritas e senhoritos. Estamos aqui mais uma vez na nossa videoaula do professor 22NF e o tema da nossa aula de hoje é fotossíntese. Muito bem. Na nossa aula de hoje nós vamos falar o conteúdo que está na página 281 do livro Vocês Sabem. Quem são os autores? Vocês também já sabem. Muito bem, nessa nossa videoaula de hoje, nós vamos falar sobre a fotossíntese, e a fotossíntese compreende um processo de construção de moléculas orgânicas. Especificamente, nós vamos construir a molécula de glicose. E para isso nós teremos como reagentes o CO2, a água, e nós vamos formar como produtos a glicose e o oxigênio. Além disso, o que nós temos? A energia da luz do sol, que vai ser captada pelas plantas, pelas moléculas de clorofila, que vão então transferir a sua energia para a molécula de glicose. Muito bem, nessa nossa aula de hoje nós vamos usar aqui um vídeo para animar o processo da fotossíntese. E para isso então, eu vou pedir para que o Ney solte o vídeo. Solta aí o vídeo, Ney, por favor. Muito bem, então como nós falamos, no processo de fotossíntese nós temos o CO2 e a água mais energia da luz do sol vão então produzir a glicose e o gás oxigênio. Só que para nós entendermos o processo da fotossíntese, nós temos que pensar como que é a energia que vai participar desse processo. No caso, a energia luminosa. A energia luminosa é uma energia eletromagnética, que aqui nós estamos vendo representados por essa onda. Junto com a energia eletromagnética nós temos os fótons, que é a quantidade de energia que a clorofila vai absorver. E se a gente der uma olhada mais especificamente nas ondas eletromagnéticas, ou nem dá um pause aí de novo, Ney. Obrigado, vamos lá. Então vamos entender um pouquinho aqui primeiro o comportamento das ondas eletromagnéticas. Então nós temos as ondas que variam desde os raios gama até as ondas de rádio, tá? Então lembrando que quanto menor é o nosso comprimento de onda, maior a energia, e vice-versa, eles são inversamente proporcionais, vice-versa. Quanto maior o comprimento de onda, menor a energia. Então se a gente analisar aqui, nós temos o que? Raios gama, raios X, radiação ultravioleta, o espectro da luz visível, que é o que nos interessa, depois infravermelho e as ondas de rádio, certo? Pode soltar aí o vídeo, obrigado. Bom, se a gente analisar o espectro da luz visível, então, ela varia mais ou menos entre 400 e 740 nanômetros. Só que são todas esses comprimentos de onda que são absorvidos pela folha? Não, se a gente olhar aqui, nós temos essa folhinha sendo bombardeada pelos fótons da luz, e aí a gente vai perceber que algumas cores elas são refletidas, especificamente o verde e o amarelo. Já o azul e o vermelho são absorvidos. Então são essas formas de energia que a planta utiliza na fotossíntese. Vamos ver em detalhes aqui, muito bem. Célula vegetal. Na célula vegetal especificamente nós temos o que? Esta estrutura que é uma organela, vocês já sabem qual é essa organela. Qual é o nome dela? Muito bem, é o cloroplasto. Então a gente vai dar um zoom nesse cloroplasto para entender um pouquinho melhor essa estrutura desse cloroplasto. Dando um zoom aqui no cloroplasto, certo? Nós temos aqui algumas estruturas. Vocês estão vendo que os fótons ainda estão colidindo em relação aqui ao cloroplasto. Ou nem dá mais um pause aí, por favor. Muito bem, se a gente der aqui um zoom aqui no nosso cloroplasto, nós vamos ver duas regiões específicas do cloroplasto. Prestem atenção que isso cai na prova, hein? Questão de prova, prestem atenção. Então nós temos o que? Aqui, essa estrutura que nós chamamos de grana, certo? E em detalhe, essa grana tem essa estrutura que no interior dela é chamado de tilacoide. No interior desse tilacoide vai acontecer algumas das fases que a gente vai entender aqui na fotossíntese. Então a gente tem a membrana da tilacoide e o espaço interior da tilacoide. E em cima aqui fora dessas estruturas nós temos o nosso estroma. No estroma vai acontecer o que? O
ciclo de Calvin. E aqui na tilacoide, Ney pode soltar, Ney, por favor. Aqui na tilacoide, na membrana especificamente, vão ocorrer as reações da etapa clara. Muito bem, outro pause aí, Ney, por favor. Muito bem, esse Ney é um cara muito legal, um cara que me ajuda sempre, tá? Hoje, especificamente, ele está muito presente nessa videoaula nossa de hoje, tá bom? Então vamos lá, continuando aqui, ó. Nós temos proteínas da membrana da tilacoide, certo? Vamos identificar as estruturas. Aqui nós temos o fotossistema 2, fotossistema 1. Essas proteínas compõem a cadeia transportadora de elétrons e esta outra proteína aqui, ela vai então entregar os elétrons para um receptor de elétrons que é o NADP+, que vai formar o NADPH, ok? E esta última proteína aqui, nós temos a ATP sintetase, que é a proteína que vai produzir os ATPs, certo? Só para a gente entender mais ou menos aqui os processos que vão acontecer na membrana da tilacoide. Pode soltar aí de novo, por favor. Muito bem. Ok? Então nós estamos vendo aqui os fótons colidindo e essas bolinhas mais claras aqui são as nossas moléculas de clorofila. Ó, estroma, espaço da tilacoide, fotossistema 2 e fotossistema 1. Ok? Em detalhes aqui, vocês estão vendo que os fótons estão chegando nas clorofilas e os elétrons dessas clorofilas vão ficar muito excitados. Dá um pause aí, Ney, por favor. E o que fazem os elétrons quando ficam excitados? Eles dão pulinhos. Muito bem, é isso mesmo. Pode soltar o vídeo aí, Ney, de novo. É isso aí. Então os elétrons ficam excitados e começam a dar pulinhos e caem nessa região aqui que é chamada de centro de reação. Ok? Bom, esse centro de reação vai pegar os elétrons altamente excitados e transferir aqui para a nossa cadeia transportadora de elétrons. Então ele vai dar mais uma visão geral do processo e vai voltar lá no nosso fotossistema 2, que a gente vai continuar vendo uma etapa bastante importante. Vocês também estão chegando elétrons aqui e esses elétrons vão para o centro de reação e são transferidos para a cadeia transportadora. Agora, de onde será que vêm esses elétrons? Vamos pensar um pouquinho. Vejam só essa molécula. Essa molécula aqui, ela vai quebrar, molécula de água. Pausa aí, Ney, de novo, por favor. Muito bem. Esse Ney, ele é o cara, viu? Eu sempre falo isso toda videoaula, o Ney é o cara. Ó, a gente viu que a molécula de água foi quebrada e aí ela originou um átomo de oxigênio, 2 elétrons e 2 H+, certo? Só que 2 moléculas de água vão ser quebradas. Solta aí de novo, por favor. Então nós temos um par de elétrons aqui e agora uma segunda molécula de água também vai ser quebrada. Pausa de novo. Muito bem. Então nós temos mais um par de elétrons e aqui formada a molécula de O2. Essa etapa é uma das etapas mais importantes da fotossíntese. Ela é chamada de fotólise da água. Por que fotólise? Foto é luz e lise é quebra. Então a luz que chega nas clorofilas, prestem atenção que isso é pergunta de prova também, viu? A luz que chega nas clorofilas, ela excita os elétrons da clorofila e a clorofila perde os seus elétrons. Para repor esses elétrons, a clorofila rouba os elétrons da molécula de água, quebrando essa água em várias partes. Então essa reação de quebrar a água na presença da luz é chamada de fotólise da água. Muito bem, é isso aí. Então a fotólise da água é quando a água se quebra e os elétrons da água são usados na fotossíntese. O que sobra são as moléculas de O2. Então aquele oxigênio que a gente usa na respiração celular, ele vem justamente dessa quebra da água aqui. Ney, solta aí o vídeo de novo. Vamos ver o que vai acontecer com os elétrons. Então os elétrons passam pela cadeia transportadora e os íons H+ são então transportados para o interior da membrana da tilacoide. Passou os elétrons, íons H+ entram na membrana da tilacoide. Agora, esses H+ começam a sair pela última proteína
E vejam só, as moléculas de ATP são construídas, então saiu H+, o que vai acontecer? Formou ATP, ok? Dá um pause aí de novo, por favor. Então o que nós temos? Lá no fotossistema 1, nós temos o transporte de elétrons e transporte também dos íons H+ para o interior da membrana. Quando esses íons H+ saem, o que vai acontecer? O ATP vai ser fabricado, ok? Agora, aqueles elétrons perderam energia e vão ser transferidos para o nosso fotossistema 1, que está aqui, ok? Nesse fotossistema 1, solta aí de novo, Lei, por favor. Eles vão ganhando energia de novo no centro de reação e depois são entregues aqui para essa proteína. Essa proteína, então, ela vai transferir os nossos elétrons de alta energia para os NADP+, que vão originar os NADPH, que são os nossos aceptores de elétrons, ok? Dá mais uma pausa aí, por favor. Valeu, muito bem. Então, ó, o que nós vamos ter nesse processo aqui e o que vai ser formado como um produto? Prestem atenção que isso também vai cair na prova, tá? Quais são os produtos da etapa clara ou etapa fotoquímica? Nós temos o oxigênio, que é formado aqui na fotólise da água. Esse é um produto, oxigênio. Segundo produto, nós temos o ATP, que é formado aqui. E o terceiro produto, nós temos o NADPH. Solta aí de novo, Ney, por favor. NADPH, que vai mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Aí, que vai ser formado aqui. Muito bem, ok? Só uma pausa aí de novo. Então, só para a gente resumir, final da etapa clara ou fotoquímica são formados 3 produtos. Quais são eles? Oxigênio, NADPH e ATPs, ok? Esse oxigênio vai para a atmosfera. O NADPH e os ATPs vão agora para o estroma, que é essa região de fora. E no estroma, pode soltar ali. No estroma, os ATPs e os NADPHs vão transferir a energia para a última fase que acontece no estroma, que é o ciclo de Calvin ou ciclo das pentoses. A gente vai mostrar no videozinho aqui, só que eu vou dar uma simplificada na explicação. Dá um pause aí de novo, por favor. Então é o seguinte, nós temos a primeira etapa do ciclo de Calvin, que resumidamente vai acontecer o quê? A absorção do CO2. Então o CO2, que vai construir a molécula de glicose, ele vai ser absorvido nessa primeira etapa aqui, certo? E aí, a energia que vai ser utilizada, ela veio lá da etapa clara, ou etapa fotoquímica, vai ser a energia aqui dos nossos ATPs e dos NADPHs, tá? Então, em resumo, ocorre a absorção do CO2, usa a energia de ATPs e NADPHs e a gente forma a glicose no final. O restante aqui do ciclo vai ser para quê? Para restabelecer a enzima, que a gente chama de rubisco, que é a enzima que participa dessas reações. Vamos lá, pode soltar aí. Bom, então isso aqui é um resumão do ciclo de Calvin. Então, fixação do CO2, que é a incorporação do CO2 na molécula de glicose, fixação do carbono, as reações de redução e aqui a regeneração da rubisco. Tá, então, primeira etapa, a rubisco se liga aqui no CO2, dióxido de carbono. O que vai acontecer? Essas duas moléculas vão reagir com o ATP e com o NADPH, ok? Então, reação aqui com ATP e NADPH, elas vão ganhar energia dessas moléculas e vão formar a seguinte molécula. Pausa aí, Ney, por favor. Muito bem, então a gente vai formar a molécula de gliceraldeído 3-fosfato. Duas moléculas dessa. Por quê? Essa molécula de gliceraldeído 3-fosfato, cada uma tem 3 carbonos. Então, se a gente juntar duas delas, nós vamos ter uma molécula de glicose com 6 carbonos. Então, ao final desse ciclo de Calvin, são formadas duas moléculas dessa que vão se juntar e vão formar a nossa glicose que a gente tanto quer comer lá no nosso pãozinho, lá no açúcar que a gente usa para adoçar o café e tudo mais. Ok? A gente pode fazer uma analogia que essa molécula de gliceraldeído 3-fosfato
originando a glicose, se a gente pensar na respiração celular, quando a glicose se quebra, ela forma duas moléculas de piruvato ou ácido pirúvico, que seria um análogo, vamos dizer assim, a essa molécula de gliceraldeído 3-fosfato. Pode soltar de novo, Ney, por favor. Muito bem. Agora, nós vamos ter mais algumas voltinhas aqui na reação. E essa segunda fase vai ser a fase de regeneração lá da enzima da Rubisco, ok? Que pra gente não é tão importante assim, tá? O importante é que foi produzido gliceraldeído 3-fosfato. Agora, essas duas moléculas de gliceraldeído 3-fosfato, elas vão se juntar, como eu falei para vocês, e vão formar a nossa glicose fosfato. E essa glicose fosfato, então, ela pode ter alguns fins, tá? Ou ela se junta, por exemplo, com uma outra molécula, que é a molécula de frutose, e vai gerar a sacarose, ou então várias glicoses se juntam e vão formar o que? A nossa molécula de amido ou então celulose. Lembrando que o amido é reserva energética e a celulose é estrutural, que compõe a parede celular das células vegetais. Muito bem, pode pausar aí de novo, Ney. Bom, só para nós resumirmos aqui a nossa fase escura, e a gente vai se lembrar, isso também é pergunta de prova, o que nós vamos ter? Na fase escura, nós vamos ter a absorção do CO2 e nós vamos usar como energia os ATPs e os NADPHs, certo? E, principalmente, qual é o produto formado no ciclo de Calvin, fase escura? É a glicose que a gente tanto quer comer, certo? Lá no macarrão, no sorvete, no pão. Então a glicose é formada ao final do ciclo de Calvin, ok? Então, mais uma vez, nós terminamos a nossa videoaula. Quero agradecer a presença da nossa plateia, do Ney, que esteve fisicamente hoje conosco aqui, dos nossos queridos alunos que participaram finalmente dessa nossa videoaula, e lembrando que essa videoaula é para vocês, queridos alunos. Muito bem, é isso aí, até a nossa próxima videoaula.